Em nosso estudo de hoje, a lição 8 do livro Alma e Luz, e tem por título Mortos. Há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos às preces da diligência e da bondade em favor de cada um. Mortos que sofrem muito mais que os outros, aqueles que julgais sentenciados à cinza e à separação. Há usurários que se sustentam inermes em túmulos de ouro, há dominadores do mundo que se mostram distraídos em seus imponentes sarcófagos de orgulho falaz, há juízes inumados em covas de lama, há legisladores mumificados em terríveis enganos da alma, há sacerdotes enterrados sobre o catafalco adornado da simonia e administradores encerrados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Há jovens mortos no vício e velhos amortalhados no frio da negação. Há sábios enrijecidos no gelo da indiferença e heróis paralíticos sobre a essa de fantasias e ilusões. Há impulsivos em sepulturas de espinho e preguiçosos em sepulcros de miséria. Se proclamardes a verdade perante todos eles, almas cadaverizadas no esquecimento da divina lei, de certo, responder-vos-ão com a inércia, com a ironia e com a imobilidade. Para eles pronunciou o Senhor as antigas palavras, que os mortos enterrem os seus mortos. Procuremos a vida, descerrando nosso coração ao trabalho incessante do bem infinito. Porque na realidade só aquele que aprende e ama, renovando-se incessantemente, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida verdadeira com a eterna libertação. Quando a gente vai falar em morte, normalmente a gente julga a morte do corpo físico, esgotamento dos órgãos. Mas a gente ouve os espíritos falarem em morte espiritual. E a gente vai confessar que a gente teve uma certa dificuldade de entender isso no primeiro momento, porque a gente aprende que o espírito é imortal, ninguém morre. Então é claro que essa morte ela está tendo um significado diferente. Aí a gente começa a estudar a doutrina espírita, e principalmente quando vai estudar a obra de Chico Xavier, a gente vai encontrar no espírito André Luiz umas informações interessantes quando vai estudar, por exemplo, o Nosso Lar. Você vai encontrar alas e alas de espíritos que estão internados no mundo espiritual, que estão na condição de dementados, semelhantes ao que acontece nos manicômios aqui da Terra. E a gente não fica questionando, peraí, Deus criou o espírito simples e ignorante, sem conhecimento, sem inteligência, para chegar até a perfeição. Por que esses espíritos estão passando por essa situação tão dolorosa? Porque são momentos em que a lei de causa e efeito nos chama a responsabilidade dos nossos atos, e são momentos em que a gente precisa passar para que a gente solidifique de alguma maneira o aprendizado do mal que a gente pode fazer, para que a gente evite daqui para frente a continuar cometendo esses mesmos atos. Então tem um momento que chama a atenção, aí eu não vou entrar muito em detalhes, vou deixar para que cada um pesquise. Mas me lembro de um momento no Nosso Lar, por exemplo, que o André Luiz vê uma pessoa, como se fosse num leito, na cama, dormindo, que nunca ele esperava que fosse acontecer do outro lado da vida, e quando ele chega perto para ver como é que está o estado daquela pessoa, ele se dá conta de que aquela pessoa está mergulhada em grandes pesadelos. O que é? É a consciência culpada que está fazendo isso com esse espírito do outro lado da vida. E ele está ali numa posição de repouso, de tratamento, sendo observado, tendo o momento certo para ser tratado, e até aqueles espíritos que estão ali cuidando dele, como se fossem os enfermeiros e os médicos daqui da Terra, eles ficam exatamente como os enfermeiros e os médicos daqui da Terra, procurando dar todo o suporte, mas sabendo que a palavra final não depende deles, depende da providência divina. É sempre o momento de Deus para cada um. Então eles ficam ali torcendo, esperando o momento certo, até que possa despertar aquela pessoa para a realidade de novo e possa estar promovendo novas oportunidades de aprendizado para aquela pessoa. Mas aí a gente vai começar a entender o que é o conceito de morte espiritual. E o Emmanuel hoje, ele, para não entrar muito nesse lado espiritual que
às vezes as pessoas não compreendem, ou poderiam achar que se trata de ficção literária, ou qualquer coisa que vale. Ele vem falar de mortos aqui da terra mesmo. Mortos, o que é mortos? Porque estão se comprometendo muito com a lei de causa e efeito, e quando desencarnarem vão ter o resultado daqueles atos que praticaram. Então eles botam aqui, mortos que sofrem muito mais do que outros, do que aqueles que julgassem sentenciados à cinza e à separação. Aí ele fala do usurário, começa a falar pela usura, aqueles que estão presos ao patrimônio material aqui da Terra, esquecendo que o principal patrimônio mesmo, aquele de verdade, que nunca o ladrão e as traças vão alcançar, está aqui na inteligência, está aqui no coração do sentimento. Então, esses continuam presos no mundo espiritual ainda, ao patrimônio, não conseguem desencarnar. Engraçado, eles morrem aqui no corpo físico, mas continuam aqui tendo dificuldade de desapegar. A gente convida aí a quem se interessar no livro No Mundo Maior, de André Luiz, no penúltimo capítulo do livro, André Luiz, enquanto o avô dele, uma condição terrível no plano espiritual, ainda procurando defender o seu ouro, que é o patrimônio, né, de muitas épocas, e agarrado à lama, achando que vão roubar o ouro dele. Isso no mundo espiritual, que situação triste. Aí depois vem dominadores do mundo, que se mostram distraídos em seus imponentes sarcófagos de orgulho, dominam aqui o mundo. Mas aqui no mundo eles dominam porque eles estão tendo poder, autoridade, força física, alguma coisa que está sobressaindo sobre alguns espíritos. Daqui a pouco aqueles espíritos chegam do outro lado. Agora eu que estava na posição vulnerável, agora eu que posso começar também a empreender um processo de vingança através dos processos obsessivos. E a obsessão é sempre um estudo muito profundo para a gente fazer, mas vamos adiantar que a obsessão só acontece com relação àquela pessoa que ainda não se arrependeu, não teve uma conscientização e um arrependimento do que fez. Então, por conta disso, Deus permite que aconteça, que é educativo para ele mesmo. Aí depois fala, há juízes inumados em covas de lama. Quantos espíritos estão aqui do outro lado? Eu prejudiquei por dinheiro, por favores pessoais, alguém através das minhas sentenças. O que acontece? Eu vou ter aquela pessoa, além daquela pessoa que foi condenada por mim, os espíritos familiares dela, anjo da guarda dela, todos ali lamentando a minha atitude, e alguns ainda que não atingiram o nível de perdão, empreendendo também ataques que vão promover realmente a morte espiritual. Depois ele fala de legisladores, buscando ainda os interesses lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, nas câmaras legislativas dos estados, nas câmaras de vereadores, legisladores, aqueles que têm o poder de apresentar projetos de lei e votar o projeto de lei, mergulhados em corrupções. Depois fala de sacerdotes, esses então, ele vem falando, estão encerrados em urnas infernais de inconfessáveis compromissos. Esse a gente conhece bem, porque a gente entende que estamos agora no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque já nos desviamos muito de religiões, compromissos religiosos no passado, agora está tentando acertar. Depois fala, jovens que estão mortos no vício, estão escravizados, é um cárcere sem grades tremendo. E velhos também amortalhados no frio da negação. Espíritos que estão vivendo a idade da senilidade e estão ali sem amparo. Sábios enrijecidos no gelo da indiferença, impulsivos em sepulturas de espinho. E o Emmanuel, depois que ele fala sobre isso, ele fala, é para esses que Jesus falou mesmo, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque nós temos que procurar a vida discerrando o nosso coração, o trabalho incessante do bem infinito. O trabalho, quando está voltado para o bem, a gente está limpando a nossa consciência, começando a equilibrar a balança nossa de débitos perante a providência divina, até que chega um dia que o sonho que a gente tem, como disseram os mentores da nossa casa uma vez, a diferença nossa para vocês é que vocês ainda perdem tempo no mal algumas vezes. A gente não perde mais, mas depois que pararem de perder tempo no mal, ainda vão ter que resgatar
reparar o mal que fizeram no passado pelos nossos enganos. E aí sim, a gente vai estar encontrando a vida em abundância, a vida do Espírito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.